Então, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um programa Tempo de Recomeçar. Hoje, dia 26 de março de 2022, refletiremos a liturgia diária. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Desde já, pedimos que você se inscreva no nosso canal para que você faça parte desta evangelização. Seja você não apenas um inscrito, mas um evangelizador, um propagador da palavra de Deus, divulgando e compartilhando os nossos vídeos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. O fariseu e o publicano. Para alguns que continuavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de uma parábola. Separei aqui 5 pontos para nossa reflexão. Primeiro ponto, onde dizia assim, já no início do Evangelho, Jesus falou para aqueles que continuavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Meus irmãos, Jesus vem falar aqui para nós, para cuidarmos da nossa intimidade para com Deus, para observarmos se realmente não estamos sendo orgulhosos, que nós cuidemos da nossa humildade. E aqui no segundo ponto, nós estamos diante de um fariseu, de um homem provavelmente muito virtuoso, porque ele seguia a lei ao pé da letra. No entanto, ele fazia todas aquelas ações única e exclusivamente para seguir a lei e não com o intuito de agradar ao Senhor. Tem uma grande diferença entre conduzirmos a nossa vida segundo a unção do Espírito Santo e conduzir a nossa vida seguindo a lei pura e simplesmente. No terceiro ponto, nós vimos aqui todos aqueles apontamentos que este fariseu fazia em relação
ao publicano, que também era um pecador, mas mostra para nós aqui um grande sinal de humildade, quando ele não tinha a petulância, vamos dizer assim, nem de levantar os seus olhos. Olha que ponto interessante. A humildade deste publicano era tamanha que ele simplesmente batia no seu peito, se reconhecendo um pecador, se reconhecendo um necessitado da providência divina, da misericórdia divina sobre a sua vida. Ou seja, ele se sentia tão limitado, tão incapaz, tão miserável, que ele estava ali totalmente entregue ao Senhor, totalmente dependente do Senhor. E no quinto pontinho, para encerrar, nós ouvimos aqui esta palavra aparentemente simples, porém precisamos de estar aos pés do Senhor para conseguirmos trilhar este caminho. Quando diz aqui, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então, meus irmãos, neste momento de oração, hoje, um dia dedicado a Nossa Senhora, exemplo e modelo de humildade, quando ela disse apenas: eis aqui a serva do Senhor. Ela simplesmente se doou por inteiro, sem saber o que de fato aconteceria na jornada da sua vida. Ela simplesmente abriu o seu ser para receber o Salvador. Que nós também, meus irmãos, não busquemos nos justificar diante das injúrias, diante das acusações, mas que nós tenhamos Jesus como nosso advogado, Jesus como aquele que sonda o nosso coração e todo o íntimo do nosso ser, e que Jesus venha em nosso socorro, que Jesus venha em nossa defesa, e que nós não sejamos como este fariseu, não tenhamos coragem de apontar o dedo aos nossos irmãos, mas muito pelo contrário, que nós nos mantenhamos na nossa pequenez, na nossa humildade, e que nós simplesmente deixemos que o Senhor cuide dos detalhes da nossa vida. E neste momento de oração, peçamos esta graça ao Senhor, de sermos pessoas orantes, pessoas contemplativas, pessoas humildes, no sentido de estarmos despojados em Deus, de estarmos a caminho, neste tempo de Quaresma, principalmente, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de arrependimento, que nós tenhamos este desejo no coração de estarmos a serviço. Sobre mim, então, sobre você, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de caminhada, desça sobre todos nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continue conosco neste projeto de evangelização. Estamos aqui juntos no programa Tempo de Recomeçar.